Muito bem, eu vou ler 3 porções, mas vou ler dentro da cronologia. Filemon, que está lá perto de Hebreus, mas Filemon foi primeiro do que Colossenses. Filemon, no versículo de número 24, diz assim: Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora, Colossenses, no capítulo de número 4, versículo de número 14, Paulo fala assim: saúda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Agora, na última carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 10, Paulo fala assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Olha que coisa interessante. Preste-me bem atenção. Hoje, a serpente não avança com corrida, não se impõe pelo volume. Observe que o versículo 24, Paulo fala que Demas era obreiro. No versículo 14, ele não faz menção que Demas é mais obreiro. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, onde eu li, ele diz que Demas o desamparou e foi para Tessalônica. Segundo os estudiosos, naquela época era uma cidade sem lei. Ele foi viver a sua vida sem regras, sem limites, sem lei. Hoje, a serpente tem um trabalho muito silencioso. Ela rasteja calmamente, observa, calcula, ela se move devagar. É tão devagar que o coração de muitos não percebe, não se toca. Observe que Demas, pouco a pouco, ele foi indo para a ruína total. É tão devagar que a alma de muitos não sente o golpe na hora, não percebe que foram feridos, não se tocam que foram golpeados. Esse é um ataque espiritual mais mortal, mais certeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque não é um choque repentino, mas é a erosão constante. O inimigo hoje sabe que não precisa destruir de uma vez a vida de piedade do servo de Deus. Basta diminuí-la pouco a pouco. E isso é invisivelmente. Ele tira o vigor da oração, a pessoa agora começa a passar mais tempo no Zap, em redes sociais. Um colega pastor me ligou e disse: tive que me desfazer do Face, porque estava tomando o meu momento de oração. Ele acordou em tempo, tira o vigor da oração, depois rouba o ardor pela palavra, depois abafa a sensibilidade ao pecado, depois omite a urgência do arrependimento, depois substitui convicções por opiniões. E outra, a alma que amava a Deus acima de tudo, a alma que vivia com profundidade para Deus, a alma que era flamejante, torna-se morna, depois tíbia, depois fria. Agora, a ruína não começa na queda, começa antes. Preste minha atenção. A revelação pública de Demas, que foi para Tessalônica, não começou ali. Começou lá, quando Paulo faz menção do nome dele, sem dizer mais nada, que ele era participante, que ele era cooperador, que ele era obreiro. A ruína não começa na queda, começa antes, começa na distração, no relaxamento. Começa, não tem tanto problema assim com essa filosofia. Começa com a filosofia, é só hoje, Deus me entende. A carne é fraca, Deus me entende. Essas pequenas concessões têm destruído muitos. Essas pequenas concessões são como rachaduras na rocha. Parece que no início não é nada.
mas anuncia que alguma coisa está errada. A serpente não precisa ferir forte, precisa ferir certo. Um toque de veneno é o suficiente. Um pouco de dúvida já basta. Um pequeno olhar para o abominável, está tudo certo. Um único ponto de entrada, um único lugar negligenciado, um único hábito não vigiado, o único desejo alimentado em segredo por aquilo que não presta, por aquilo que é ruim, aí vem o enfraquecimento. A alma não cai imediatamente. Apenas no início perde a força, perde a graça, perde a direção, perde o entusiasmo, perde a sensibilidade, perde a firmeza. E o que antes feria, agora não incomoda. E o que antes assustava, agora é normal. E o que antes era pecado, agora é tolerável. O laço está feito, mas a alma já não percebe. Não é pela violência que a serpente está agindo, é pela sutileza, meus queridos. É pela aceleração imperceptível da fraqueza espiritual. É pelo murchar da vida interior. E assim, a presença de Deus é substituída por uma religiosidade confortável. E quando a alma quer acordar, já não está voando tão alto, já não canta tão forte, já não se opõe tão firmemente, já não discerne tão claramente. Não esqueça, o pecado entra como sombras, a tentação se torna hábito, o hábito se torna cadeia, a cadeia se torna ruína. E tudo isto acontece devagar, silenciosamente. E ninguém percebe. Ninguém percebe. Eu vou ler para vocês um segredo que Jesus deixou aqui em Mateus capítulo de número 25. Mas infelizmente, Mateus 26 que eu digo, muitas pessoas leem correndo. Mas aqui Jesus deixou o segredo da vitória. Jesus deixou o segredo da vitória. Aqui em Mateus, capítulo de número 26, Jesus deixou assim, 26 e 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha aí. Vigiai. Vigiar os pensamentos, vigiar a minha natureza, vigiar o pecado no singular que está dentro, vigiar para eu não cometer pecados no plural, que são atos externos, vigiar para onde eu estou olhando, o que eu estou premeditando, vigiar para eu não julgar, vigiar para eu não apontar e não errar nos meus dedos compridos, vigiar o que eu ouço, vigiar o que eu falo, vigiar o que eu penso, vigiar meu coração, vigiar meus atos, vigiar lá no meu trabalho, vigiar quando eu estou sozinho, vigiar quando eu estou no carro, vigiar quando eu estou na moto, vigiar quando eu estou no metrô, quando eu estou no trem, quando eu estou no avião, quando eu estou no ônibus, vigiai. Aí ele diz, e orai, para que vocês não entrem em tentação. O que ele está dizendo? Se eu vigiar a mim mesmo, me policiar 24 horas, porque é uma guerra sem tréguas a que nós estamos envolvidos, e orar, ele prometeu, você não vai entrar em tentação. Ou seja, você vai estar apto para vencer a tentação. Você vai estar pronto para vencer a batalha. Você vai estar pronto para vencer o inferno. Você vai estar pronto para vencer tudo que se opõe ao reino de Deus. Cuidado. Alguns estão como Demas, ainda são obreiros no início. Outros já estão na segunda fase, nem mais obreiros são. E outros já estão indo para Tessalônica dos seus projetos. A queda é fatal. Vigie.
e ore. Baruch Hashem. Deus te abençoe.